Olá a todos que estão agora a assistir ao meu canal do YouTube. Sou o pastor José Augusto. Nós somos o Ministério Juntos por Cristo e já de seguida nós vamos para estudos, pregações que ao longo da minha caminhada eu tenho dado em várias partes do mundo. Se você quer conhecer o Ministério Juntos por Cristo, no fim deste áudio vai passar o meu e-mail e também o meu número de telefone do WhatsApp. Pode-me chamar pelo WhatsApp e nós teremos muito gosto em falar consigo. Que Deus abençoe. Vou só pôr aqui a gravação. Sábado, 12 de novembro, estamos aqui na aula do curso de Convertidos e hoje vamos falar, esta é a 6ª aula, tem sido bênção e hoje vamos falar de um tema também muito importante. Mas primeiro vamos baixar a nossa cabeça para orar. Querido Deus e Pai, eu trago estes irmãos estão aqui, aqueles que vão poder entrar, aqueles que vão ouvir também o estudo aqui na escola, no curso de Novos Convertidos. Senhor, te peço, lá na Suécia também, te peço, Senhor, que tu possas abençoar. Faz-me falar agora pelos oráculos de Deus, que ao som da minha voz todas as pessoas estejam libertas, todo o ouvido ungido, e eu oro, Senhor, para que nenhum de nós possa sair daqui como entrou, mas possamos sair cheios de fé, da palavra de Deus, e que hoje possamos aprender a ter mais intimidade contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vocês podem agora fechar o som, ok? E vão ouvindo, tirando apontamentos. Depois disto já sabem que vai ser enviado o e-mail com o estudo e também com esta gravação. Eu falei a semana passada sobre os 6 pontos, né? Os inimigos da oração, já falamos do Espírito Santo, e hoje quero falar de um tema que é muito importante, eu creio que é muito importante, tenho a certeza mesmo, para nós percebermos, porque muitas vezes temos de estar com Deus, buscar a Deus, mas eu quero ir mais fundo ainda, quero falar sobre a sua intimidade, ou seja, o título da mensagem é O Tempo de Intimidade com Deus, ou qual é a sua intimidade com Deus. E no Salmo 25, eu vou abrir aqui, mas também tenho aqui na tela, Salmo 25, diz o seguinte, Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Deus fará ou lhes mostrará, noutra tradução, a sua aliança. Então, a pergunta que se põe é: quem nunca teve um segredo e precisou de contar a alguém? Certeza que você que está aqui já contou um segredo a alguém. E diz: olha, não contes a ninguém. Hein? Mas quando temos um segredo, quando nós temos um segredo, a paz, irmã Violeta, pode pôr agora o microfone cortado e ouvir a pregação. Está bem? Ok? Portanto, estou a falar o tempo de intimidade com Deus. Salmo 25. Depois as pessoas que vão entrando, não vou repetir tudo, depois podem ouvir novamente o estudo. Então, hoje vamos aprender sobre o tempo de intimidade com Deus. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Aí eu faço uma pergunta. Quem é que nunca teve um segredo e precisou de contar a alguém? Todos nós. Mas quando nós temos um segredo, algo que não deve ser exposto a todas as pessoas, nós procuramos com cuidado encontrar alguém de confiança para partilhar tal assunto. Então, no Salmo 25, Davi, em uma oração por defesa, direção e perdão, ele revela um elo. Portanto, já viu a âncora do barco? A âncora, quando o barco parou, lança a âncora. O que segura a âncora e o barco é aquele elo que faz assim, ok? Aquele elo que faz assim, esse elo é que faz a pressão para que a âncora esteja lá no fundo e esteja a fazer força para o barco não se mover. Então,
O Davi, neste Salmo 25, portanto, estamos a falar de intimidade com Deus, ele faz um elo em que estava formado entre ele, Davi, e o Senhor, e Deus. E aquilo que era a certeza de que Davi precisava para saber que a qualquer momento Deus mudaria a sua história. Isto nos diz o seguinte: a tua intimidade com Deus vai mudar a história da tua vida, em qualquer momento. Davi, em toda a sua vida, procurou manter acesa a chama da sua intimidade com Deus. E isso foi fundamental em Davi, na vida de Davi, e no mesmo período da sua queda moral, não é? Porque Davi falhou, mas mesmo assim Davi foi considerado o único homem segundo o coração de Deus. Ou seja, porquê? Porque o relacionamento de Davi com Deus não dissipou. Davi verdadeiramente foi o exemplo de um homem amigo de Deus. Nada poderia destruir o elo entre Davi e o Senhor. Por isso a Bíblia diz que Deus já não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Então esse elo tem um nome que se chama intimidade. Para você conhecer alguém, não é? Mesmo quando você começa um relacionamento, você tem que fazer o quê? Tem que conhecer bem essa pessoa. Eu por acaso ainda não calhou na igreja falar sobre família e casamento, porque acho que é um tema muito importante, mas eu costumo começar sempre por dizer assim, só aqui uma parte, para chegar à intimidade. Antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, olhos bem fechados. Porquê? Porque antes de casar, há aquele relacionamento. É o tal namoro, onde as pessoas têm que se conhecer, não é? Por isso é que há um tempo, por isso é que há uma preparação. Aí a pessoa vai ver os defeitos um do outro. Não é depois de casar, e agora que casou, a pessoa vai dizer, não sabia que gostavas de dormir com meias. Pronto, está a perceber? Então, o que é que vai acontecer? Vai haver uma intimidade. Vai haver uma aproximação. As pessoas vão cada vez sendo mais íntimas. E isto me fala o seguinte: qual é a sua intimidade para com Deus? Você para com Deus, eu e você para com Deus tem que ser tu cá, tu lá. Você tem que falar com Deus numa intimidade em tu cá, tu lá. Então, primeiro ponto. A intimidade é o resultado de um relacionamento mais profundo. Ou seja, existem na vida vários tipos de relacionamento, mas nem todos alcançam raízes, profundidades. Esses relacionamentos são chamados de relacionamentos superficiais. Colegas da escola, colegas de trabalho. Por isso você também não pode contar a sua vida a qualquer pessoa. Você não pode contar a sua vida a qualquer pessoa da família. Você não pode contar a sua vida a qualquer pessoa de colega de trabalho. Você tem que ter muito cuidado com quem você de facto fala. Mas a melhor pessoa que nós temos para desabafar, para chorar, quando vemos que está algo mal, é Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Então, Deus sempre buscou criar um relacionamento com o homem. E ainda hoje, Deus chama o homem para um relacionamento com Ele. Deus não espera para que, ao decidirmos ter uma vida com Ele, ou continuemos a viver como se ainda existisse uma enorme barreira entre nós e Deus. E, na verdade, não foi Deus que virou as costas ao homem, mas o homem, a humanidade, é que virou as costas a Deus. Daí é que entrou o pecado. Por isso a Bíblia diz em Romanos, todos pecaram e destituídos, quer dizer, separados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então, Deus tem ao longo do seu tempo buscando esse relacionamento com o homem. E o relacionamento que Deus espera ter connosco é um relacionamento profundo. Relacionamentos superficiais são relacionamentos que vão ser vulneráveis. Não vai ter base. E Deus não espera que uma vez que alcançamos um contacto com Ele, venhamos a perdê-lo. Uma vez que você está com Deus, tudo na sua vida tem que ser decidido por Deus. Tudo na sua vida tem que ser, deixa lá ver o que é que a Bíblia diz. Deixa lá ver o que é que o Espírito Santo coloca em mim. Eu já ensinei na lição do Espírito Santo que você ouve a voz de Deus aqui no seu espírito. O mundo lhe chama um aperto, né? Um pressentimento.
mas não existe isso. Esse aperto é sinal vermelho. Paz, sentir-se bem, é sinal de Deus estar no controle da sua vida. Então, você tem que ter esse resultado do relacionamento profundo com Deus. Você não pode ter um relacionamento superficial. Eu não posso ir a Deus, buscar a Deus só quando eu preciso. Não. Por isso, existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E já ensinei aqui, Deus manda, Jesus faz, Espírito Santo, Ele manifesta. Você já reparou que Deus, quando criou o homem, Deus pegou no barro, na areia. Nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. E o que acontece? Deus, diz a Bíblia, que Deus soprou naquele desenho, naquele boneco, soprou o fogo da vida. Entrou o Espírito e veja, entrou sangue, entrou pele. Se você juntar isto a Ezequiel 37, onde fala do vale dos ossos secos, quando Deus diz lá para nós falarmos e profetizar, quando você fala, quando você declara, eu ordeno enfermidade seca desde a raiz. Quando Ele falou, eu falo carne, eu falo nervos no meio do vale, a estes ossos, Ele liberou uma palavra e nervos, músculos, carne começou a acontecer e aqueles ossos estavam num vale, começaram a ter forma e voltaram a ser pessoas. Uau! Veja a importância de você ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, nem Satanás tem poder para derrotar a tua vida. Ah, mas pastor, eu estou passando por esta situação, por esta e por aquela. Quando tudo parece que está mal, é quando tudo vai bem. Nunca te esqueças disto. Quando tudo está mal, é quando tudo está bem. É uma questão de tempo. É uma questão, você não pode olhar mais para trás, como fez a mulher de Ló, para não se transformar em estátua de sal. Você não pode desistir, porque sem Deus já é complicado, com Deus já temos as lutas que temos, perdão, mas você tem que ter uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, a Trindade. Porquê? Com a palavra. Porque quanto mais você falar com Deus, quanto mais você abrir o seu coração para com Deus, mais Deus se manifestará na sua vida. Eu não posso falar com Deus tipo um papagaio, vãs repetições. Eu não posso falar com Deus só com dizer, Senhor, eu preciso disto, eu preciso daquilo, e olha mais este problema. E olha... Não, eu tenho que ter aquela intimidade. Eu tenho que chegar ao pé dele e dizer, Senhor, Tu és belo. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és tão bom. Senhor, tanta gente que já morreu. Tantas pessoas já ficaram para trás, mas eu estou aqui. Senhor, tanta gente passando necessidades, mas eu estou aqui. Ou seja, você tem que ter intimidade ao ponto de ministrar ao coração de Deus. O segundo ponto sobre intimidade, estamos a falar de intimidade com Deus. A intimidade é o resultado de um relacionamento construído. Relacionamentos constroem-se. Relacionamentos constroem-se. Quando alguém começa uma relação, ele tem que construir essa relação. Por isso eu disse, antes de casar, olhos abertos. Depois de casar, olhos fechados. E às vezes me admira, porque tanta gente fala da parte sexual. A parte sexual é o complemento que Deus criou dentro do relacionamento. Está a ver? Então, intimidade é o resultado de um relacionamento construído. Quer isto dizer o quê, Pastor Augusto? Relacionamentos não podem ser comprados. Todo bom relacionamento deve ser construído. E para que isso possa acontecer, é necessário que nos dediquemos um pouco mais. Portanto, vamos voltar. Quando você está num relacionamento, por exemplo, com alguém, você tem que se dedicar a essa pessoa. E vice-versa. Então, você tem que se dedicar em buscar mais a Deus. Você tem que se dedicar em ler mais a palavra de Deus. Você tem que se dedicar em tirar um tempo e dobrar os joelhos e orar e adorar. Você tem que tirar um tempo para adorar a Deus. Você tem que tirar um tempo para louvar a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para falar, há tempo para dormir, há tempo para tudo. Está lá em Eclesiastes 3. Então, nós temos que investir um pouco mais de tempo. Ouça bem, aquilo que eu não invisto tempo ou dinheiro, não tem valor para mim.
Eu devo entender que Deus não é um agente passivo neste relacionamento. Ou seja, Ele faz parte dele. Também preciso de entender o seguinte, que Deus não me quer como agente passivo neste relacionamento. Deus espera e Deus espera que eu possa demonstrar que eu o amo. Por isso é que há uma passagem na Bíblia, em Marcos 10, que fala do jovem rico. O jovem rico tinha muitas propriedades. Ele tinha muitos bens, casas e por aí fora. E não tem mal nenhum nós termos de sermos prósperos. O melhor desta terra é para nós. Só que ele não tinha a certeza da salvação. E a Bíblia diz que ele chegou ao pé de Jesus e disse, bom mestre. E a primeira coisa que Jesus disse, porquê é que me chamas bom? Não há ninguém bom nesta terra. Não há uma pessoa sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer à face da terra. Deus dentro de nós é que nos faz boas pessoas. E Jesus disse, sabes os mandamentos? Ele respondeu, sim, eu sei. Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, etc, etc. E ele disse, mestre, tudo isso desde a minha mocidade eu cumpro. Agora, a Bíblia diz assim, Jesus o amou e disse assim, falta-te só uma coisa para teres a vida eterna. Diz, o jovem respondeu, Senhor, diz, o que é eu faço? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, anda, tê comigo, segue-me e herdarás o reino dos céus. Primeira pergunta. Primeira coisa que nós vemos. Jesus o amou. Sempre que Deus me pede a mim ou a ti alguma coisa, não é para te tirar, é para te dar mais. Nunca esquece isto. Sempre que Deus te pede alguma coisa, nunca é para te tirar nada. É para ver se te pode dar mais. Segunda coisa. Jesus o amou e disse, falta uma coisa. Vai e vende tudo. A pergunta que se põe, mas Deus queria que ele vendesse a casa, o carro, os bens dele? Não. E cuidado porque às vezes já há muitos ministérios, muitas pessoas pegam nisso e fazem disso uma doutrina e dizem, olha, vende a casa, vende isto, vende aquilo e traz o dinheiro para a casa de Deus. E agora, você vai viver aonde? Você tem casa, vai dormir aonde? Numa barraca? Você tem carro, vai andar de autocarro? Não. Deus não está a dizer isso, meus irmãos. Deus não está a dizer isso. Mas há gente que prega isso. Cuidado. Não. Deus fez o mesmo que fez ao Abraão. Abraão era avançado na idade. 80 e tal anos, quase 100 anos. Sara também, ainda por cima era estéril. E Deus concebeu a oportunidade de eles terem um filho. Só que antes de nascer o Isaac, Abraão ia à igreja, ao monte neste caso. Abraão buscava a Deus. Abraão tinha comunhão com Deus. E o que acontece? Acontece que nasceu o Isaac. Nasceu o filho. Agora ele já não tem tanto tempo para ir ao monte. Agora ele já não consegue muito, não consegue ler a Bíblia. E Deus disse, Abraão, Abraão, pega no teu filho, pega numa faca e vai e leva ao monte e mata-o. Abraão cumpriu. Isso me diz uma coisa. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu. Quando chegou lá, pôs o filho numa pedra, preparou tudo e quando ia para matar o filho, o anjo veio e disse, não precisas de matar, porque Deus queria ver quem estava em primeiro lugar. O jovem rico, a Bíblia diz que ele, muito pesaroso, triste, ele foi-se embora porque ele estava amarrado às coisas. Ele não entendeu. Deus não queria que ele vendesse nada. Deus queria ver. Se ele dissesse, ok, está bom, Senhor, então se tu queres que eu venda, eu vou vender. Então pronto, eu vou lá. Deus iria dizer com certeza o mesmo. Jesus iria dizer o que disse a Abraão. Não precisas de vender nada. Eu só quero ver o que está no teu coração. Deus só quer ver o que está no seu coração. É por isso que quando você está em intimidade com Deus, quem é que está no seu coração? Deus tem que estar em primeiro lugar. Ouça bem, isto é algo que também muitas vezes não se ensina na igreja. Há uma hierarquia pela Bíblia. Deus está em primeiro lugar na vida de um homem e de uma mulher. Depois de Deus, vem o cônjuge, se a pessoa é casada, ou se tem um namorado, depois é que vem. Depois a seguir é que vem filhos. Depois a seguir é que vem família. Depois a seguir é que vem trabalho e por aí fora, etc, etc, etc. Mas muita gente às vezes tem quem? Tem filhos, trabalho, o dinheiro, as coisas, depois lá vem o marido ou a mulher
E lá bem no fundo vem Deus. Está tudo errado. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Deus é o número 1. Eu não posso mais amar mais Deus, amar mais a minha esposa do que Deus. Não, qualquer coisa está errada. Eu não posso amar, por mais que eu ame muito os meus filhos, mais do que a Deus. Eu não posso... quem me tira os meus filhos tira tudo. Cuidado. Eu já vi pessoas a perder filhos por causa dessa frase. Não. Porquê? Porque Deus tem que estar no comando da sua vida. A minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, tem que ser mais forte de todos. É por isso que no seu coração tem vários amores. Tem o amor ao cônjuge, tem amor a filhos, há pessoas que têm amor à casa, há pessoas que têm amor a um carro, há pessoas que têm amor à roupa. Tem vários amores. O amor dos amores dentro do teu coração tem que ser Deus. Porque se não for Deus, você não vai conseguir vencer. Mas quando há essa intimidade, é o tal elo de ligação que Davi tinha. E olha que Davi falhou. Olha que Davi falhou. Mas Davi tinha um elo de ligação tão forte com Deus que agradou o coração de Deus. Para construirmos esse relacionamento, devemos buscar a Deus e conhecer. Como é que você pode conhecer, ter uma relação com uma pessoa se você não a conhece? Se você não fala com ela? Se você não sai com ela? O mesmo é com Deus. Como é que você quer que Deus possa abençoar a sua vida se você não tirar tempo? E tirar tempo não é 5 minutos. Deus, estou aqui, obrigado por este dia, abençoa, Deus, beijinhos, te amo. Não. Você tem que gastar tempo. Você tem que marcar um lugar lá na sua sala, no seu quarto, onde você quiser. É ali que eu me encontro com Deus. E é ali que você vai chorar. E é ali que você vai dobrar o joelho. E é ali que você vai ler a Bíblia. E é ali que você vai louvar e adorar. Ainda antes desta live, estava a fazer uma reunião com pessoas de Angola, derivado à empresa que temos dos produtos que saíram agora, de chás. E tem aqui algumas pessoas que já estão também a trabalhar nesse sentido. E no fim, a pessoa principal que representa-nos em Angola, ela ligou-me e disse, pastor, eu senti uma paz, e estamos a falar de negócio, nem sequer estou a falar da igreja, mas estamos envolvidos com pessoas crentes e até tinha pessoas não crentes. E ele disse, pastor, eu nunca fiz uma coisa assim, estava uma paz. E eu disse, sabe porquê? Porque o lugar onde eu estou é o lugar onde eu oro. Ao estarmos a falar, estava um fundo musical para trazer a presença de Deus. Tudo isso são segredos que se faz, mesmo trabalhando. Então, é a sua intimidade, o lugar onde você está, o lugar onde você ora, o dobrar o joelho, o ler a Bíblia, e você fazer isso, já lhe ensinei, todos os dias, à mesma hora, no mesmo lugar. É impossível você não ver a mudança na sua vida. E o que eu devo conhecer de Deus é algo muito individual. Ou seja, eu não posso desenhar Deus com os olhos do meu irmão. Alguém teve um testemunho, alguém dá um testemunho e eu vou idealizar. Não, os testemunhos são muito fortes, isso é muito importante. Eu tenho é que buscar a Deus e aprender sobre esse Deus. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Eu, por exemplo, tenho uma experiência com Deus. Por exemplo, já vi a morte várias vezes. Uma das vezes foi no Brasil. Eu fui missionário no Brasil. Onde eu vinha de madrugada de um programa de rádio e parei, vi uma moça no chão e tinham-me dito, você nunca para, você não abre o vidro, ali, cuidado. Mas eu sou um homem de Deus, acredito que Deus está comigo. Aí quando eu abri o vidro disse, moça, está tudo bem. Aí aparece um indivíduo, né, com uma arma e a minha ponta aqui assim. Aqui. Brasil. Português. Com carro. Carteira. Telemóvel. Dinheiro na carteira. Você já ouve nas notícias, era morte certa. Quantas vezes já não ouvimos pessoas lá assim, portugueses foram. E eu só tive tempo de dizer assim, no nome de Jesus. E quando eu disse no nome de Jesus, que é outra lição que um dia vou poder dar, o poder que há no nome de Jesus. As pessoas às vezes usam o nome de Jesus. É como, Senhor, mas espera aí, há o Senhor António, a palavra Senhor António é diferente de Senhor. Essa palavra Senhor é diferente quando ele diz o Senhor António. É muito diferente. O nome de Jesus tem um poder muito grande. E quando eu disse no nome de Jesus, aquelas duas pessoas caíram debaixo da unção de Deus no chão.
e nada fizeram. Entendeu? O grau de intimidade que você tem com Deus lhe protege dos ataques do inimigo. Então eu tenho que buscar e ter experiências com o próprio Deus. E essas experiências que você vai tendo, mais tarde Deus vai colocar pessoas na sua vida para você poder ajudar, porque você já passou por isso. Se é alguém que está doente e teve uma doença, não é? Então ela agora vai, e foi curada, ela agora vai ajudar outros. Deus vai trazer pessoas com a mesma doença para a pessoa dizer, não, eu tinha e Deus me curou. Se há alguém que tinha um problema no financeiro, Deus vai trazer, ele vai dizer, não, eu tenho essa experiência, porque eu passei por isso, mas a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, me fez vencer. Então Deus busca um relacionamento pessoal consigo. Agora aí entra o quê? A oração. A oração. A oração. A oração. E eu tenho dito na igreja, tenho dito na escola de liderança, à segunda-feira, e tenho dito aqui, quem não tiver a palavra de Deus, ele não vai vencer. O pastor está a falar negativo? Não, estou a falar da realidade. Exemplo de Jesus. Jesus foi para o deserto, falamos isso a semana passada. Quando Jesus foi testado e o diabo apareceu, Jesus fez o quê? Ele disse, está escrito. Ele lembrou o diabo, porque o próprio diabo também lembrou a Jesus. Olha lá, Jesus, atira-te aqui do pináculo, porque está escrito, aonde? Salmo 91, que tu podes te atirar, dás ordem aos anjos para te proteger e guardar. O próprio diabo sabe mais a Bíblia que todos nós. O próprio diabo. E você tem que saber a palavra, mas não é saber aqui, não é ser sabichão, é ter a palavra de Deus aqui no seu coração. É guardar no coração. Por isso Jesus disse, sobre tudo o que deves guardar, guarda. Ele não disse guarda o carro, guarda a casa, guarda o dinheiro, guarda o trabalho. Não. Guarda o teu coração. Porque é do coração que sai a saída da vida. Sabe como é que eu falo por mim, como é que eu analiso a vida de uma pessoa? Se eu falar com qualquer uma de vocês que está aqui, eu vou ver o que você falar, eu já vou ver quais são os pontos principais. Se a pessoa me fala de que está difícil, que não dá, perdão, que não consegue, eu já sei que eu tenho que falar, motivar essa pessoa e colocar um espírito de fé. Ou seja, nós vamos analisar por aquilo que sai da boca. E da boca sai o quê? O que o coração está cheio. Terceiro e último ponto. A intimidade é um resultado de um relacionamento de confiança. Abraão foi conhecido, já falamos aqui, como o pai da fé. E ele alcançou um relacionamento com Deus e a sua fé e a sua esperança era o que fortalecia os laços de Abraão e de Deus. Irmãos, hoje vivemos numa geração em que tudo é o telemóvel. Há famílias que estão dentro da mesma casa e eles até só falam já por telemóvel. Foi quebrado os laços de família. Foi quebrado os pais para com filhos falar. É tudo telemóvel, é tudo mensagem. Não há tempo para sentar, para ouvir, para conversar. Próprio marido e mulher, muitas vezes, estão deitados na cama e um já dormiu, mas o outro está lá num jogo, está lá no telemóvel. Tudo isso quebra um relacionamento. É por isso que quando você mesmo está na igreja e mesmo está a acompanhar a Bíblia, quando o profeta diz, o pastor, alguém diz, abra a sua Bíblia, você hoje usa o telemóvel, tudo bem, ninguém é contra isso, mas cuidado, se você está com a net ligada, de repente vem uma mensagem, de repente é um Messenger, de repente é o WhatsApp, e o diabo muitas vezes vai usar isso para te distrair, e você já viu que a distração é um inimigo da oração. Então, eu estou a falar de quê? Que você tem que procurar ter uma intimidade e ninguém destruir esse relacionamento entre você e Deus. Quando depositamos nossa confiança verdadeiramente em Deus, sabe o que é que vai acontecer? Nossos projetos prosperam. Porque a intimidade alcançada através da confiança com Ele faz-nos ter a certeza de que Deus não nos vai abandonar. Tem aqui pessoas pela qual eu estou orando, estou todos os dias, e tenho a certeza, sei, que essas pessoas, elas vão dar um grande testemunho, porque Deus não falha. Não é por causa do pastor Augusto, não é por causa do profeta,
É porque Deus, Ele é Deus. E quando depositamos a nossa confiança em Deus, os nossos projetos vão prosperar. Aonde está a sua confiança? Está no governo? Veja como está o governo. Está num patrão? Está no seu salário? Aonde é que está a sua confiança? A sua única confiança tem que estar na palavra de Deus e em Deus. E é através... Porquê? Porque a nação pode falhar, o patrão pode falhar, a família pode falhar, mas Deus, Ele nunca te vai falhar. Deus nunca te vai abandonar. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, você está no meio de uma adversidade, você está no meio de uma circunstância e você diz, não, Deus está no controle, eu vou confiar. Não, mas já passou uma semana, eu vou confiar. Mas o quadro médico diz assim, eu vou confiar. Mas lá no trabalho disseram, eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu não vou. A dúvida é contrário à fé. Dúvida é contrário à fé. Ou seja, se você duvida, você não vai ter resultados. A fé é acreditar. Eu já tenho. E quando há essa intimidade com Deus, você acaba de orar e você sai, vai trabalhar com uma alegria, com uma paz, com a certeza de que alguma coisa vai acontecer, Deus está no controle, é só esperar em Deus. Aí entra aquela virtude que eu já falei, que tem a ver, falei na escola, um estudo muito forte que dei na segunda-feira também, que é a paciência. Uma das virtudes que nós temos de ter. Um dos atributos que um pastor, um homem de Deus, um líder, um diácono, tem que ter paciência. Paciência. Porque Deus, que é Deus, tem tanta paciência connosco. Deus, que é Deus, é tão misericordioso. Deus, que é Deus, tem tanta compaixão para connosco. Então, infelizmente, existem pessoas que estão, quando falo igreja no geral, mas ainda resistem a Deus em seus corações. Não buscam ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ou seja, o que é que eu quero dizer, irmão? Você amanhã vai à igreja. Nós temos o nosso líder. Deus se usa do líder, como pode usar de mim, como do pastor Alberto, qualquer um de nós. Você recebe uma profecia, você recebe o seu milagre. Mas agora você vai para casa. E durante a semana não está lá profeta, não está lá pastor Augusto, não está nada. Podemos telefonar, podemos acompanhar. Mas se você faz disso uma rotina, ok? Que não deve deixá-lo de fazer, mas faz, e não fala com Deus, então você não vai ter aquele relacionamento com Deus. Não vai conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Isso é a mesma coisa, você tem pai e mãe. E se você não fala, só fala por telefone com o seu pai ou com a sua mãe, você não vai visitar, ou ele não vai visitar, quer dizer, não há essa intimidade. Não há aquele laço de afeto. E com Deus isso tem que acontecer. Porque Deus é Espírito. E você é Espírito. Quando esta carne for para a terra, você sai. O seu Espírito sai. Tem dois caminhos, o céu ou o inferno. O céu é real. Você tem um primeiro céu, que é este céu azul. Tem o segundo céu, que é o universo. E tem o terceiro céu, onde está Deus. É aí que habita Deus. Há 3 céus. Então, você tem que ter essa intimidade, porque Deus, Ele é Espírito. Ah, mas eu não vejo. Você não precisa de ver. Você só precisa de crer. E com o decorrer do tempo, você vai sentir a presença de Deus. Há momentos que você vai sentir vontade de orar. Você pode estar no trabalho, você pode ir no transporte, você pode ir num carro, no seu próprio carro. De repente você sente vontade de orar em línguas. Você sente vontade de louvar a Deus. De repente você sente vontade. Às vezes há momentos que eu estou orando aqui durante 1 hora. Acabou, mas eu não quero sair. Eu não quero ir embora. Eu quero estar aqui. Porque Deus está aqui. Então, o objetivo deste estudo é fazer com que você tenha intimidade com Deus. Abre o teu coração com Deus, fala com Deus, desabafa. Mais vale a pena você desabafar com Deus e não desabafar com muita gente. Ter cuidado de falar a sua vida, ter cuidado de contar. Porque você vê a cara, mas não vê o coração. Só há uma pessoa que vê o coração. É Deus. É Deus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração agora. Segunda-feira eu vou fazer uma campanha de 91 dias
do Salmo 91 e eu creio que vai acontecer grandes coisas. Essa campanha vai ser enviada áudios muito pequenos, áudio de oração do Salmo 91, e em cada oração tem algo para você fazer. Ou pega numa foto da família, eu vou dizendo, e vamos orar pela sua família, ou pega num pouco de óleo e vamos ungir, você unge a sua casa. Deus colocou fazer isto para ajudar, porque eu tenho várias pessoas, não só da igreja, mas tenho pessoas que já conhecidas minhas, tenho muita gente no WhatsApp, no Messenger, e já antes mesmo de fazer isto na igreja, eu já ajudava várias pessoas. Então Deus colocou fazermos esta campanha e a irei mandar para todos vocês. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar e você baixinho vai recebendo, concordando, por causa do tempo. Querido Deus e Pai, nós colocamos, Senhor, estamos na Tua presença. Obrigado por este curso de convertidos. Obrigado por todos que estão aqui, todos aqueles que não puderam estar e vão ouvir este áudio. Aqui, na Áustria, na Suécia, Angola, Portugal, em qualquer parte do mundo. E, Senhor, ajuda-nos a ter intimidade contigo, a conhecer a pessoa do Espírito Santo. A conhecer a pessoa do Espírito Santo. E por isso nós declaramos nesta noite. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Omnipotente nós descansamos. Nós dizemos do Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos. Deus nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel. Nenhum de nós está aqui teme espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem estar mal à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal chegará à nossa casa. Porque Tu, Senhor, és o nosso refúgio. Ó Altíssimo, Tu és a nossa habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga, nem doença, nem fracasso, nem derrota. Nada chegará de mal à nossa casa. Porque está escrito, dás ordem aos Teus anjos para nos guardar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. São eles que nos guardam. São eles que protegem à frente, atrás, lado esquerdo, lado direito, em cima e em baixo. São eles que estão à volta de cada casa que está aqui a proteger, de cada carro, de cada família. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu nos deste poder e autoridade para pisar o inimigo. Perdão. Para pisar a serpente. E por isso, Tu nos livras e nos colocas no alto retiro. Nós Te invocamos e Tu nos livras. Quer no dia bom, quer na angústia, quer na tristeza. Tu nos livras e nós damos honra e glória. E Tu nos dás abundância de dias e nos mostras a salvação. Esta noite eu Te agradeço para que Tu possas abrir os olhos da mente e do espírito de todas as pessoas que estão aqui e cada um de nós possa ter intimidade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito bem. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.